Ô meu povo valente de fibra e de fé, que aguenta o rojão e se mantém de pé. O sol que nos queima é o mesmo que brilha, mas não deixa o sistema prender sua trilha. Nordeste de luta, de sol e de glória, é hora da gente mudar nossa história. Não seja o gado de quem te engana, pois a alma de um povo é quem ganha a semana. Levante o olhar, tome a rédea na mão. A voz da verdade é o que salva a nação. Não aceite o silêncio, não aceite o cansaço. Vem com a gente na luta, num só forte abraço. Tá começando Acorda Nordeste, o canal que percorre cada estado desse nosso chão. Pra falar a verdade que o sistema esconde. Se ajeite aí, que a prosa hoje é pra despertar a consciência. Olá, hoje a gente tem em mãos um material bem diferente do que costumamos analisar. Bem diferente, né? Sim, não é um artigo de pesquisa, não é um estudo formal, é algo mais assim, mais cru, Mas direto. direto da fonte, que a gente diz. Exato. É a transcrição de uma entrevista de rua, feita lá em Campina Grande, na Paraíba, a Rainha da Borborema, Um cenário interessante. e o tema é quente. E o assunto é a percepção das pessoas sobre uma suposta blindagem política lá em Brasília. Ah, um tema complexo. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nessa perspectiva, tentar entender a lógica, a emoção por trás dessa indignação que a gente vai ouvir. Entender por que alguém se sente, e essa expressão usada, feito de bobo. E é fascinante ter um material desses, né? Porque uma entrevista de rua é tipo um termômetro. Instantâneo. Quase instantâneo, pega um sentimento ali na hora. Uma sinceridade que muitas vezes se perde, sabe? Nas análises mais formais, cheias de jargão. Sim, com certeza. O que a gente vai ver é como as grandes manobras de Brasília são interpretadas e principalmente sentidas a centenas, milhares de quilômetros de distância. É o eco da esplanada chegando no coração do Nordeste. Perfeito. É a política saindo do abstrato e caindo na conversa do dia a dia. E o entrevistado, um senhor chamado Seu Nonato, ele já abre a conversa com uma frase que, assim, define tudo. Qual é a frase? Ele diz com todas as letras: é uma proteção descarada. Uau, direto ao ponto. Muito. Uma afirmação bem forte. Então, a pergunta é, o que ele quer dizer com essa blindagem, esse escudo? Quem, na visão dele, está sendo protegido? E de quê? Então, a acusação que ele vai construindo, ela é bem direcionada. Na visão dele, existe um grupo político, que ele chama de a Turma da Esquerda, Certo. que estaria usando o poder para criar justamente esse escudo protetor em torno de familiares de uma figura de poder. Alguém que ele chama de o chefe. E como essa proteção funcionaria? Ele aponta o mecanismo.
Seria basicamente impedir que essas pessoas sejam convocadas para depor em comissões parlamentares de inquérito, as CPMIs. Ah, então o palco dessa batalha, para ele, é o Congresso Nacional. Exatamente, onde essas comissões acontecem. E ele não fala de um jeito vago, né? Ele cita nomes, ou pelo menos referências, para deixar a crítica mais concreta. Sim, e isso é chave. Ele menciona o filho do homem e também o irmão dele, o Frei Chico. Quando ele faz isso, ele ancora a discussão em casos que, para ele, e provavelmente para quem o ouve ali na hora, são conhecidos. Tira do campo da teoria. Tira totalmente. Mas o ponto que ele levanta vai além dos nomes em si. Ele joga uma pergunta no ar, sabe? Se não tem nada de errado, por que esse medo todo de dar uma explicação para o povo? É, uma pergunta retórica, mas muito eficaz. Muito, porque ela simplifica tudo num dilema moral quase. Infantil no bom sentido. Quem não deve não teme. Quem se esconde é porque é culpado. E sobre a CPMI, isso que você mencionou, talvez seja bom a gente detalhar um pouco o que isso significa na prática. Porque para muita gente, barrar uma convocação pode soar como uma coisa burocrática, um detalhe. Mas não é. Não é mesmo. Qual o peso real disso? O peso é imenso. Uma CPMI não é uma simples conversa, um debate na TV. Ela tem poderes de investigação judicial. Certo. Pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. Pode fazer busca e apreensão. E o ponto crucial, pode convocar qualquer cidadão que é obrigado por lei a comparecer e a falar a verdade sobre pena de cometer crime de falso testemunho. Ou seja, é uma ferramenta muito poderosa. Extremamente. Portanto, no jogo político, usar a sua base aliada para barrar uma convocação numa CPMI é uma jogada de defesa muito, muito agressiva. É um ato que sempre gera ruído e alimenta exatamente esse tipo de percepção do seu nonato. A percepção de que tem algo a ser escondido. Exato, algo muito sério. Entendi. Então, quando ele fala em blindagem, ele está descrevendo uma ação política com consequências bem reais. E daí ele mergulha de cabeça num desses casos. A acusação que ele faz é bem grave. E específica. Muito específica. Ele afirma que o filho do homem receberia uns R$300 mil por mês de empresa que tem negócio com o governo. O que me chama a atenção é a precisão. 300 mil. Por que é um número tão exato? Essa precisão é uma ferramenta retórica, né? É muito poderosa. Um número específico como 300 mil soa mais crível do que dizer, ele recebia muito dinheiro. Dá um ar de informação de bastidor. Isso, de quem sabe das coisas. Mas o argumento central do seu nonato nem é o valor em si. É a reação que ele atribui ao pai, ao chefe, que teria dito não saber de nada. E a reação de seu nonato a essa justificativa é de... incredulidade total. Total. Ele diz, só se eu fosse um desmiolado. O que me intriga é como ele usa esse argumento, que é quase doméstico, familiar, para invalidar um discurso político. Por que esse raciocínio do tipo, como um pai não saberia disso, tem tanto apelo? Porque é um atalho cognitivo brilhante. Ele pega uma questão política super complexa que envolve contratos, empresas, regras de... compliance. Coisas distantes da realidade da maioria. Exato. E transforma num drama familiar. Algo que qualquer pessoa consegue entender e julgar com base na própria vida. Todo mundo tem uma noção, sabe, do que é uma relação de pai e filho. Faz sentido. Ao trazer a discussão para esse terreno, o seu nonato meio que ele contorna a necessidade de provas de documentos. Ele apela para o que ele chama de bom senso. E na lógica dele, é impossível um pai, ainda mais um pai com tanto poder, não saber de uma renda tão alta do filho. É isso. Viola a lógica familiar para ele. E se essa premissa básica é falsa, ele conclui que, todo o resto do discurso oficial também pode ser uma mentira. É como se essa história virasse a pecinha de dominó que derruba todas as outras. Interpretar todas as outras ações através dessa lente da desconfiança. E isso alimenta a percepção de uma duplicidade, né? Uma duplicidade fundamental. Ele verbaliza isso de forma muito direta. Ele fala uma coisa de boca para fora para o povo acreditar, mas por baixo dos panos a conversa é outra. Essa frase é a síntese da quebra de confiança. Não é mais sobre discordar de uma política. Não. É sobre acreditar que a figura pública inteira é uma performance.
uma fachada que esconde uma outra realidade. E essa percepção de duplicidade, de uma realidade oculta, ele estende isso também aos apoiadores do político. A imagem que ele usa é muito forte, quase uma caricatura. É uma hipérbole, né? Totalmente. Ele diz assim: capaz do homem dizer que o Frei Chico nem irmão dele é, que é parente do Bolsonaro, e vai ter gente acreditando e brigando por ele na internet. É uma frase e tanta. E é importante a gente situar o campo de batalha que ele está descrevendo. Sim. Ao mencionar figuras ligadas ao ex-presidente Lula como o filho e Frei Chico, e ao mesmo tempo colocar Bolsonaro como contraponto, ele deixa claro que está analisando tudo pela lente da polarização que dividiu o Brasil. E o que ele descreve, então, é um comentário bem amargo sobre o que ele enxerga como tribalismo político. É isso. Tribalismo é uma boa palavra, no sentido de que a lealdade ao grupo se torna mais importante que a verdade, que os fatos. Certo. Na visão do seu Nonato, existe um fanatismo que cega. Para ele, a devoção a um líder político acaba anulando o pensamento crítico de uma parte das pessoas. E essas pessoas se tornam, na visão dele, imunes a qualquer evidência contrária. Exatamente. Elas se tornam imunes a qualquer argumento que contradiga a narrativa oficial do lado delas, não importa o quão inverossímil essa narrativa pareça para alguém de fora, como ele. E essa dinâmica para ele é a peça-chave que permite que todo o esquema de blindagem funcione. O que cria um paradoxo interessante, né? O líder se sentiria seguro para fazer essas manobras de proteção porque ele sabe que tem uma base que vai defender. Exato, que uma parte dos apoiadores não só vai perdoar, mas vai defendê-lo ativamente, criando assim uma espécie de escudo popular, que complementa o escudo lá no Congresso. É a leitura perfeita do raciocínio dele. Ele enxerga um ciclo que se retroalimenta. A blindagem institucional acontece porque o apoio popular incondicional faz o custo político ser baixo. E o apoio continua porque a blindagem impede que novos fatos venham à tona. Exato. E esse apoio é mantido por narrativas que desqualificam qualquer informação contrária. O seu Nonato se coloca na posição de quem está vendo a verdade, mas se sente isolado, gritando para uma multidão que, na visão dele, escolheu não ouvir. E é nesse ponto da entrevista que a frustração dele parece transbordar. Ele para de falar dos casos específicos e faz um salto. Uma generalização. Uma generalização muito mais ampla. E contundente, ele diz: o sistema foi montado para proteger os deles e deixar o trabalhador comum no relento. É uma mudança de escala radical. E essa transição é o clímax do pensamento dele. É o momento em que ele conecta os pontos e a narrativa se fecha. Não é mais um erro, um desvio. Deixa de ser um erro, passa a ser a prova do funcionamento padrão de um sistema que ele agora vê como fundamentalmente injusto. Corrupto. Ele passa a descrever dois Brasis, então, basicamente isso. Um Brasil com um conjunto de leis para a elite política e seus protegidos, que vivem dentro dessa blindagem, e outro Brasil para o trabalhador comum no relento, que paga a conta, mas não tem proteção nenhuma. E o mais impactante é que ele não deixa essa crítica no campo da teoria. Ele a torna visceral, pessoal. Sim, ele conecta a política de Brasília direto com o bolso dele lá em Campina Grande. E essa conexão que transforma a indignação em dor pessoal, né? É o que torna a crítica tão poderosa. Sem dúvida. Ele diz, a gente aqui no Nordeste se lasca para pagar imposto e vê esse dinheiro servindo para blindar essa gente. Nossa. Com essa frase, a discussão deixa de ser sobre uma CPMI ou um depoimento. Passa a ser sobre o dinheiro do imposto dele, o fruto do trabalho dele. Que não tá virando escola, saúde. Na percepção dele, não. Tá virando financiamento para um esquema de proteção para os poderosos. A corrupção que ele percebe lá no topo se materializa como um prejuízo direto no orçamento dele. É a sensação de que o sacrifício individual não vira bem coletivo, mas privilégio para poucos. E ele encerra com um princípio moral, que soa quase como um provérbio. Sim, é uma conclusão que apela para um senso de justiça que qualquer um entende, né? Independentemente do lado político. Ele fala com o repórter. O que ele diz? Quem não deve, Tico, abre as portas e mostra as contas. Quem se esconde atrás de deputado e senador é porque teme a verdade.
Para ele, a equação é simples assim. Transparência e inocência. E obstrução, segredo são confissões de culpa. É a lógica de quem está do lado de fora de um castelo com muros altos e presume que os muros só existem para esconder algo podre lá dentro. Então, se a gente amarrar tudo, o que essa entrevista captura é um sentimento profundo de frustração, de impotência, talvez. Sim, de impotência. É a voz de alguém que se sente enganado, que acredita que está vendo a realidade com os próprios olhos, mas ouve uma versão oficial completamente diferente e conclui que o sistema não está jogando a seu favor. E o repórter, o Chico, ele termina a matéria deixando uma pergunta no ar, que encapsula toda essa angústia. Uma pergunta que fica ecoando. Exato. Ele pergunta, até quando essa blindagem vai segurar a verdade? É o fecho perfeito. O que essa fonte nos deu foi um retrato muito vívido da anatomia da desconfiança política, pelo olhar de um cidadão. Certo. E isso nos joga para uma reflexão final, que vai além desse caso específico. O Seu Nonato nos mostra como a distância, não só a geográfica, mas a distância emocional, de vivência, dos centros de poder em Brasília, molda a percepção dos fatos. Exatamente. Em Brasília, barrar uma CPMI pode ser visto como articulação política, estratégia. Em Campina Grande, é visto como proteção descarada. Mundos diferentes. A questão que fica é: o que acontece quando a percepção de que o sistema é manipulado deixa de ser a opinião de alguns e se torna o senso comum de muitos? Em que ponto a desconfiança no ato específico se transforma na certeza de que o jogo inteiro tem cartas marcadas? A jornada do Seu Nonato, de uma suspeita pontual a uma condenação sistêmica. Talvez não seja só a história dele, talvez seja um reflexo de um desafio muito maior que a gente vive hoje. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Hey! Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar.